forma, agradeço mais uma vez um convite do pessoal da Defensoria, especialmente na pessoa da Juliana, que é com quem eu tenho contato frequente a respeito do nosso contrato, né, do Laboratório Peritos Lab e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A nossa conversa de hoje vai ser para orientar e fazer um passo a passo de como a gente procede nas coletas dos mutirões. E, como eu disse, é um bate-papo, e ainda mais que a gente tem menos participantes, a gente pode fazer de uma forma mais interativa. Se quiserem interromper para perguntar no meio da apresentação, não tem problema. Até para não ficar muito maçante, porque são muitas informações, e o ideal é que a gente faça, vocês, né, quem está fazendo a primeira vez, ao final já tenha mais ou menos uma ideia teórica de como vai acontecer no dia das coletas. Essa apresentação ela já está disponível, já disponibilizei para a Juliana, então não sei se ela chegou a passar para quem está participando, mas não precisa se preocupar em copiar o conteúdo dos slides, porque eles vão estar disponíveis depois. Então, façam anotações, basicamente, do que não estiver escrito na tela, que vocês acharem importante, vão anotando perguntas se quiserem fazer. Então, já vou começar compartilhando a tela aqui. Deixa eu ver onde é que a gente está. Tá, vocês conseguem ver toda a tela? Só deixa eu ir para o início. Aqui eu consigo. Tá, vocês estão vendo toda a tela ou estão vendo minhas abas lá em cima? Somente a tela, sem as abas. Tá, beleza. Então, só para eu ter uma orientação aqui, eu não consigo ver vocês, só no áudio, então, por favor, se tiver alguma observação aí no meio, se estiver falhando o áudio, já me interrompam, porque, né, como eu não vejo, então, se tiver pergunta, me interrompam, por favor. Então, vamos dar início. O objetivo desse treinamento, então, é para capacitar os servidores da Defensoria Pública a coletar adequadamente material biológico durante os mutirões de investigação de paternidade. E esse treinamento, a atuação do servidor na parte de coleta, ela é fundamental. Então, o ideal é que a gente inicie as coletas no dia do mutirão, já com a certeza daquilo que vai fazer. Não tem muitas coisas a serem observadas do que uma coleta de material biológico normal, coleta de sangue normal, mas tem alguns cuidados anteriores na hora da realização da coleta, na hora da perícia em si, do exame em si, que a gente sempre tem que prestar atenção, especialmente na questão da identificação das pessoas que vão participar de cada exame. Que na hora a gente pode estar, né, confuso, às vezes a criança está chorando, enfim, o ambiente não está muito adequado para fazer coleta, mas a gente sempre tem que prestar atenção de que cada exame é um exame e a gente tem que diferenciá-lo de uma outra investigação. Qualquer tipo de problema ou troca que tiver vai influenciar diretamente no resultado, enfim, todo o andamento da investigação de paternidade. Então, a gente tem como objetivo, primeiramente, capacitar os servidores para a coleta de material biológico, informando dos melhores procedimentos e as práticas a serem adequadas para a coleta de sangue, garantindo, assim, a qualidade da coleta e também do restante da investigação de paternidade. A gente se viu obrigado a fazer treinamentos mais frequentemente, a cada mutirão, a cada campanha da Defensoria Pública, justamente porque a gente observava que a forma como a gente passava o treinamento não estava sendo adequado, pelo menos o pessoal não estava absorvendo da melhor maneira, e muitos erros de identificação acabavam ocorrendo, especialmente nos mutirões, e ocasionando pedidos de recoleta, que é a última coisa que a gente quer numa investigação de paternidade, é que as pessoas se dirijam até o local para fazer a coleta de sangue, fiquem esperando o resultado 1 mês, 2 meses, e sejam informados pelo defensor de que vai ter que ser feita uma nova coleta, as pessoas vão ter que comparecer de novo, ou no laboratório, ou em alguma sede da defensoria para fazer uma nova coleta,
porque lá no início houve um erro de identificação ou algo que impedisse a continuidade do exame. Então, ele tem essa prerrogativa, então, da gente tentar minimizar os erros na parte de identificação. Com isso, a gente garante a maior precisão na integridade dos exames, das amostras coletadas, dando maior segurança para os assistidos e também para todos os envolvidos na investigação de paternidade, sejam as próprias partes, sejam os servidores da defensoria, os defensores públicos e nós como laboratório também. Então, só para diferenciar alguns tipos de exame que são realizados na parceria e no contrato que temos entre a Defensoria Pública do Amazonas e o Laboratório Peritos Lab, especialmente em duas modalidades que estão previstas dentro do contrato, a investigação de paternidade na modalidade trio e na modalidade duo, ou seja, na modalidade trio, se realiza o exame entre a criança, a sua mãe e o suposto pai, ou na modalidade duo, que é somente a criança ou o investigante e o suposto pai. E também temos a investigação de maternidade, ou seja, né, uma criança que não tem a sua mãe registrada por algum problema no momento do nascimento, enfim, nasceu em casa ou teve suspeita de troca de bebê, coisas desse tipo que acontecem com uma certa frequência. Se faz a investigação de maternidade na modalidade duo, somente entre a suposta mãe e a criança investigante. Além disso, aqui no laboratório, a gente oferece também a possibilidade de realizar reconstrução genética, ou seja, quando o suposto pai ou a suposta mãe são falecidos, estão indisponíveis, estão desaparecidos, enfim. E a gente realiza o exame através de parentes desses indivíduos, fazendo uma reconstrução genética. Mas essa modalidade de exame ela não é contemplada pelo contrato existente, e a gente realiza, mas pode realizar, caso os defensores tenham interesse, as partes tenham interesse, a gente pode realizar de forma particular, mas daí a gente pode conversar em um outro momento e dar as maiores orientações a respeito desse tipo de exame. Então, como é que funciona, só para entender, o fluxograma dos casos, assim, até chegar os kits nas unidades da Defensoria Pública? Inicia com a Defensoria Pública chamando, né, o Peritos Lab, seja pelo WhatsApp ou seja por e-mail, solicitando o envio de kits, porque vai ter um mutirão, porque vai ter alguma campanha, porque tem casos agendados para alguma cidade do estado do Amazonas. Então, solicita um número específico de kits, a gente monta os kits nossos, que é composto de um formulário, 3 lancetas, um cartão específico para coleta para pinga-gotas de sangue e um envelope que ele tem um lacre para depois de realizado o exame se fecha. Então, a gente remete de novo à Defensoria Pública no setor administrativo, né, na direção administrativa da Defensoria Pública em Manaus e, por consequência, faz a distribuição às unidades solicitantes. Então, entrando nos cuidados especificamente da identificação das partes que vão realizar o exame. É fundamental, porque qualquer tipo de erro nesta fase, na verdade, qualquer tipo de erro em qualquer fase da investigação de paternidade ocasiona no resultado. Esse afeta completamente o resultado e também na qualidade do exame, na confiabilidade do laboratório, enfim, tudo está envolvido. Então, começa inicialmente pela correta identificação das pessoas. Ela é crucial para garantir a integridade e confiabilidade dos resultados nos exames de DNA. E aí, como é que a gente faz a verificação da identidade das pessoas? Por meio dos documentos oficiais, né? Como carteira de identidade, o CNH, o CPF. Preferencialmente, a gente solicita que sejam documentos com foto, né? Documentos válidos com foto. Pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, pode ser a CNH, pode ser o RG. O CPF, muitas vezes, ele vem desacompanhado, né? Eles têm só aquele cartãozinho onde tem só o número. A gente preferencialmente não gostaria que fossem utilizados esses documentos, esse tipo de documento sem foto. Mas pode acontecer da pessoa não ter outro tipo de documento. Mas, preferencialmente, a gente solicita documentos de identidade com foto. E, é claro, para crianças, normalmente, as crianças têm somente a certidão de nascimento. E aí, nesse caso, a gente aceita também a certidão de nascimento para crianças pequenas. Depois de uma certa idade, 10 anos, 12 anos, aí já se solicita pelo menos a carteira de identidade dessas crianças.
Depois, então, preenchido esse primeiro passo, ou seja, feita a identificação das pessoas, o preenchimento do formulário também é um passo importante, porque a gente vai passar as informações daquele documento apresentado para o formulário de coleta, que vai ser utilizado no laboratório, e também esse formulário vai constar a assinatura das pessoas consentindo em realizar o exame. Nessa fase, erros mais comuns que acontecem são os erros de grafia, especialmente naqueles que se referem ao nome, abreviaturas, né, nomes que são abreviados e aí acabam afetando na identificação das pessoas. Isso pode, dependendo do tipo de nome, às vezes são muito parecidos, casos de irmãos que têm os nomes muito parecidos ou parentes que têm os nomes muito parecidos. A gente sempre solicita que seja preenchido o formulário com o maior número de informações possíveis de cada indivíduo para evitar esse tipo de equívoco, seja no erro de grafia, seja na troca de amostras. E aí, como é que a gente faz nessa parte, como medidas preventivas? A conferência rigorosa dos dados de cada participante, revisando o formulário, fazendo uma dupla checagem, ou seja, 2 pessoas verificam a correto preenchimento desses formulários. São algumas das formas que a gente orienta de que sejam feitas essa primeira parte de identificação das pessoas. Relacionados às questões éticas e legais dessa parte, por que a gente preconiza que seja feito? Porque a gente garante a proteção, primeiro, que essas informações elas são pessoais, né, obviamente, e elas vão estar sendo respeitadas a privacidade de cada indivíduo, porque é um exame que corre em segredo de justiça, uma investigação de paternidade sendo feita pela Defensoria Pública do Estado, tem esse segredo de justiça, ou seja, os dados das pessoas, não vai se saber que tal pessoa está fazendo a investigação de paternidade, a menos que ela resolva informar por conta própria, mas se depender da Defensoria Pública, se depender do laboratório Peritus Lab, né, ninguém fica sabendo que o exame está ocorrendo. Ao mesmo tempo, cada participante assina um formulário, nesse formulário de coleta assina o seu consentimento, depois de esclarecidas todas as dúvidas, em participar dessa investigação de paternidade. A partir do momento que ela tem o entendimento para que serve aquela coleta, ela assina depois, consentindo em realizar o exame e fornecer o material biológico para a investigação de paternidade. Além disso, tem a responsabilidade legal dos servidores, né, que compreende e cumpre as normas dos regulamentos e das legislações específicas, bem como as obrigações legais dos profissionais de coleta que estão envolvidos no procedimento, também a respeito de legislação sanitária com manuseio de material biológico. Bom, então, chegou no dia da coleta, no dia do mutirão, primeira coisa é quando as partes vão comparecer até o local designado pela Defensoria Pública para ocorrer a coleta de material biológico. Então, o ideal é que tenha primeiro uma espécie de triagem, onde as pessoas se identificam para fazer o exame. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se todas as pessoas, todas as partes que fazem parte daquele caso, que apresentaram o documento, o número de atendimento da Defensoria, que a Defensoria já designou uma data e um horário específico para comparecer, estejam presentes no local, munidas de um documento de identificação válido, né? Aquele que eu comentei, um documento com foto. Estando presentes e com o documento de identidade e uma cópia deles, aí fica, eu não sei como funciona nessa parte do mutirão, se a Defensoria Pública fornece a possibilidade de tirar uma fotocópia do documento, ou se já orienta que as pessoas compareçam apresentando uma cópia, porque é necessário que uma cópia do documento de identidade seja anexada ao formulário e seja remetida ao laboratório, porque depois a gente vai emitir o laudo baseado naquele documento de identificação. Então, se tiver, e vai ser exatamente como está escrito ali. Se for um Gonçalves sem a cedilha, vai ficar no laudo como Goncalves, por exemplo. Então, a gente sempre orienta que seja apresentado o documento de identidade e que seja encaminhado também uma cópia do documento de identidade. A gente sempre vai conferir se os nomes no formulário de identificação, quando preenchidos, estão idênticos ao documento de identificação apresentado, original. Depois tem uma parte de perguntas que a gente vai fazer para as pessoas.
E também a gente sempre verifica se, após as perguntas, e que as pessoas não tenham mais dúvidas, que seja feita a assinatura no formulário. Mas a gente vai caminhar passo a passo para essa parte. Então, como é que funciona após as pessoas chegarem até o local para fazer a coleta de material biológico, apresentar o seu documento de identidade, estão habilitados para fazer a investigação, está presente lá mãe, filho, suposto pai. Então, chega na parte do preenchimento do formulário de identificação, que é modelo, e aí o preenchimento é feito à mão. Então, eu vou separar ele, né, para dar um zoom em cada parte do formulário para a gente comentar especificamente o preenchimento de cada parte. O cabeçalho do formulário é o local de coleta, ou seja, qual é a cidade da onde, ou qual é a comarca, né, que está sendo feito aquele mutirão que vai acontecer, ou a própria coleta. Aí pode botar lá, enfim, se for Manaus, se for Eurimpé, não sei, tem um monte de cidades aí que a gente atende, que Parintins, enfim, tem algumas cidades aí que são já mais frequentes aqui conosco. Mas, enfim, põe o local de coleta e a comarca, normalmente são os mesmos locais. O número solar é baseado nesse formulário aqui abaixo, quando a pessoa recebe o atendimento da Defensoria Pública. E aí vai receber ali, vai ser feito um preenchimento e vai se informar um número solar. Esse número solar que vai constar no formulário de identificação ali, porque esse número solar ele vai diferenciar um exame de outro. Como não é uma investigação de paternidade judicial, né, ele não tem um número, normalmente não tem um número de processo, a gente, para diferenciar um caso de outro, a gente utiliza esse número solar, que é o número de atendimento da Defensoria Pública do Amazonas, para fazer a diferenciação de cada caso. Embora cada um tenha o seu número de laudo específico, vai ter o nome das partes também diferentes, mas a gente sempre orienta que o número solar também seja preenchido e informado aqui. E preferencialmente também que esse formulário aqui, onde tenha as informações desse número solar, que também seja encaminhado junto com o restante da documentação. E aí depois assina quem fez a coleta, o nome do coletador, o registro profissional, se for um enfermeiro, se for auxiliar de enfermagem, um porém, um biomédico, enfim, se for um profissional da saúde, ou se for um servidor que esteja habilitado e treinado para realizar coleta, pode colocar o número da matrícula aqui também. E depois a data da coleta, que está sendo efetuado, e aí depois o coletador assina essa parte de cima aqui do cabeçalho. Depois a gente parte para o preenchimento do formulário nos participantes de cada caso, de mãe, filho e suposto pai, e a gente vai fazer o preenchimento conforme o documento de identidade apresentado. Nessa parte é muito importante que a gente cuide, principalmente, se a mãe ou o suposto pai são menores de idade. Por quê? Porque menores de idade não podem assinar por si, não podem responder por si legalmente, a menos que sejam emancipados. Caso sejam emancipados, a gente solicita que encaminhem junto com toda a documentação do caso também uma certidão de emancipação. Mas normalmente é bem raro disso acontecer. Quando mãe e suposto pai são menores de idade, que estejam acompanhados de um representante legal, normalmente os seus pais, mesmo que esses representantes legais não vão coletar o material biológico, mas eles precisam representar os seus filhos nessa investigação para poder assinar nesse espaço aqui, onde diz a assinatura, é preciso que seja por um maior de idade. Então, se a mãe ou o suposto pai, no dia, então sempre verifiquem, quando começar a preencher, já verifica ali se a idade da pessoa, se tem algum menor de idade participando. Claro que normalmente o investigante é o menor de idade, mas aí a sua mãe está presente e aí pode assinar por ele. Aí não vai ter problema. Agora, se mãe ou suposto pai for menor de idade, a gente solicita que esteja acompanhado de um representante legal e aí que também se anexe uma cópia de documento desse representante legal para que a gente consiga conferir a assinatura aqui no campo de assinatura de fato. E aí pode dar seguimento para as outras perguntas que serão feitas no verso desse formulário. Se existir a situação de alguma criança
que esteja abrigada, e aí os pais foram destituídos do poder pátrio, enfim, se tiver alguma situação semelhante, a gente solicita que essa criança esteja acompanhada por algum funcionário do abrigo e que esse funcionário se responsabilize pela assinatura no espaço aqui da criança para autorizar o exame. Tá? Não sei se isso acontece nos mutirões, não sei qual é a situação exata aí, mas se ocorrer alguma situação semelhante, então que o funcionário desse abrigo, o conselheiro tutelar, enfim, quem estiver responsável por essa criança, que não sejam seus pais, que assinem no espaço da assinatura aqui do investigante, que seja este funcionário também, que a gente solicita que anexe um documento de identidade, um crachá do lar ou da instituição de acolhimento. Tá bem? Seguindo, então, a gente tem no verso algumas perguntas que são feitas aos participantes, que são, embora eles tenham uma linguagem um pouco mais técnica, elas são muito importantes para nós, para caso de verificarmos alguma inconsistência ou alguma situação rara, assim, que a gente, às vezes acontece, às vezes a gente encontra nas análises genéticas, e aí podem explicar os achados no exame genético conforme a resposta das pessoas. Né? Então, só para resumir essa parte, a gente pode transformar essas perguntas de uma forma mais simples. Né? Então, quando forem fazer essas perguntas para cada pessoa, sempre vai ter aqui nessa coluna à esquerda, a gente faz a pergunta para a mãe, na coluna da direita faz para o suposto pai. Ou vice-versa, mas desde que identifique, a gente coloca o nome de cada pessoa que vai responder a pergunta aqui e pergunta primeiramente se o suposto pai reconhece a mãe, se a mãe reconhece o suposto pai, mas não no sentido de reconhecer a paternidade, não no sentido de que ali ele está assumindo a paternidade, mas sim perguntar para a mãe especificamente, que normalmente é quem indica o suposto pai, se é com aquele homem que ela quer fazer a investigação de paternidade. Porque às vezes acontece de serem intimados ou serem indicados pessoas que têm o mesmo nome, né, que são chamados homônimos. E aí se chama um José da Silva e aí comparece o outro José da Silva. E aí tem gente, normalmente as pessoas não ou estão nervosas ou não sabem exatamente como é que funciona e acabam não falando nada. A gente já teve situações em que teve pessoas com o mesmo nome, que a mãe não falou nada, a gente fez a coleta, fez o exame, obviamente deu exclusão, se recorreu, e aí se descobriu que, na verdade, a pessoa que compareceu era um outro José da Silva, por exemplo, mas a mãe não falou nada no momento. Então, a gente sempre faz essa pergunta, né? Se um reconhece o outro, o pai normalmente ou fala que não conhece, ou fala que não se lembra, né? Normalmente não vai reconhecer ou não vai informar mas também não tem importância. Mas é só para a gente saber, especialmente se a mãe confirma se é com aquele homem que ela quer fazer a investigação de paternidade. Depois a gente pergunta se existe a possibilidade do pai ou da mãe terem um irmão gêmeo idêntico, que a gente chama de irmão gêmeo monozigótico. Também as pessoas podem ser que não saibam, mas o fato de terem irmãos gêmeos idênticos vai significar que, especialmente se for o suposto pai, que existe a possibilidade daqui um pouco, não sei se é de conhecimento da mãe naquela ocasião, mas a prova de DNA, nesse caso, não vai ser de grande valia, porque os gêmeos idênticos têm o DNA, pelo menos o perfil genético, é exatamente igual. Então, não vai conseguir diferenciar um irmão gêmeo de outro. Então, o resultado vai ser o mesmo, tanto para um quanto para o outro. Ou vai dar a exclusão dos dois, ou vai dar a inclusão dos dois. Mas aí também é outro tema a ser abordado em uma outra oportunidade. Mas é sempre importante fazer essas observações. Além disso, a gente solicita que seja perguntado se as partes fizeram transplante de medula óssea ou transfusão de sangue nos últimos 90 dias. Transplante de medula óssea, que normalmente ocorre é que aquele que recebeu a medula óssea passa a expressar, a apresentar o perfil genético do seu doador, ou pelo menos aparece uma mistura de material biológico, de perfis genéticos. E aí pode dar um erro na interpretação do exame. Tá? Então, é sempre importante fazer essa pergunta.
E a transfusão de sangue a gente faz por praxe, embora não seja impeditivo para realizar o exame. Pergunta sobre a transfusão de sangue, porque se observou que esse tipo de... Isso é mais uma pergunta que era feita no início dos testes de paternidade, mas ainda se faz, se preconiza que seja feito, mas se chegou à conclusão que para ter influência a transfusão de sangue num teste de paternidade, é somente se for transfundido sangue em grande quantidade e momentos antes da coleta para a investigação de paternidade. De outra sorte, o sangue do receptor tem predomínio, né, o DNA do receptor tem predomínio sobre aquelas células que foram recebidas de sangue do seu doador, e aí não vão ter influência na identificação dessa pessoa. Também se pergunta se pai e mãe, ou suposto pai e mãe, tem algum vínculo de parentesco, porque também a gente observa em algumas situações de incesto, principalmente, que as pessoas são geneticamente parecidas, mas não necessariamente existe um vínculo ali de mãe, filho e pai. Às vezes acontece do avô ou pai da mãe ser um dos supostos pais, se verifica que eles são geneticamente parecidos, é geneticamente parecido porque tem o vínculo de ser o avô, a relação avôenga, mas vê que em algumas regiões ela é excluída de ser o pai biológico. Então a gente sempre faz essa pergunta também. Além disso, se existe a possibilidade de outro parente do suposto pai ser o verdadeiro genitor, também porque a gente observa em algumas situações que as pessoas são geneticamente parecidas, dá quase uma inclusão de paternidade, mas em algumas regiões esse compartilhamento de regiões do DNA não se apresenta e aí exclui a paternidade, mas se sabe que provavelmente o pai dessa criança não é aquele indivíduo que está testando, mas um parente dele. Aí um irmão, o pai, um tio, um primo. Enfim, quanto mais próximo geneticamente, maior a probabilidade deles serem parecidos geneticamente. Além disso, a última pergunta, a gente solicita que eles informem se autorizam a utilização dos dados genéticos para compor os estudos populacionais. E aí, essa é uma pergunta bem tranquila de fazer, porque, na verdade, a gente vai tirar são os dados genéticos, né? A gente não vai utilizar o DNA da pessoa para fazer algum estudo específico, ele vai ser preservado de qualquer tipo de identificação individual, é somente para utilizar as informações genéticas para fazer estudos populacionais, por exemplo, estabelecer qual é a frequência de um determinado alelo em um determinado marcador genético na população do estado do Amazonas. E aí está totalmente descaracterizado de pessoas, de saber qual é o indivíduo que é o doador daquele alelo, daquela região do DNA. Tá? É importante saber que nenhuma dessas perguntas impede a realização do exame, mas é muito importante que sejam respondidas. Tá? Vou passar um pouquinho, porque também a gente... Depois é só ler também, mas é mais para explicar o porquê de cada pergunta ali. Agora, explicando passo a passo, fica bem detalhado e bem demorado, mas na hora é bem tranquilo de perguntar, é só preencher. A não ser que peçam alguma explicação, mas também não tem muita necessidade de explicar, só perguntar, é só dizer que é importante para o laboratório saber essas informações. Bom, algumas orientações no sentido das partes que comparecem ao exame, sempre que possível, mesmo que a mãe não esteja designada para fazer o exame, a gente solicita que ela também colete material biológico, e aí se faça a anotação, a coleta, o documento de identidade, que a mãe do investigante também participe. Porque quando a gente vai fazer as análises genéticas, a primeira coisa que a gente faz é observar quais são as regiões que aquele investigante herdou da sua mãe e aquilo que restar a gente compara com o indivíduo que está sendo testado como suposto pai. Né? Não que seja imprescindível a presença da mãe, mas é sempre uma ferramenta, uma informação adicional e complementar e importante também para a realização do exame, porque qualquer dúvida a gente vai sempre partir do princípio. Bom, a gente sabe que a mãe é a mãe. Mãe é a verdade no teste. E aí a gente vê o restante que tem daquele DNA, tem que ser de origem paterna, e a gente compara com aquele indivíduo que está sendo testado como suposto pai, para fazer a comparação e aí estimar a probabilidade de paternidade. Obviamente, se a mãe for falecida, se a mãe for desaparecida, não sabe, se recusa a fazer o exame,
né, não vai fazer o exame, faz somente entre filho e suposto pai. A gente, né, gostaria, sempre que possível, a gente gostaria de contar com o material biológico da mãe do investigante. E é claro, se a mãe não compareceu, se a mãe é falecida, se é desaparecida, a gente solicita que lá no formulário, naquele espaço onde diz mãe, que é esse primeiro aqui do formulário, onde diz mãe, pode botar ao lado do nome aqui, pode botar que ela é desaparecida, que ela é falecida, enfim, só para a gente saber o que aconteceu. Bom, agora indo para a parte especificamente da coleta, e aqui eu acredito que é o ponto mais importante para quem está assistindo essa parte, que eu acredito que é quem vai fazer a coleta de fato. E vocês sabem, como quem trabalha com coleta, que é uma das partes mais importantes do exame, né? A partir do momento que a gente realiza uma coleta de forma inadequada, mal identificada, com a possibilidade de gerar dúvida entre um indivíduo e outro, maior a probabilidade do exame ter a sua validade anulada. Então, a gente sabe que um exame que inicia mal, ele acaba mal, né? Não tem como a gente consertar no meio do caminho. A não ser que a gente consiga fazer a reconstrução de todo o passo a passo, mas que a gente normalmente prefere que uma coleta mal realizada, que teve a possibilidade de troca de amostra ou identificação inadequada, a gente vai solicitar a recoleta para garantir que todos os procedimentos foram corretamente cumpridos. Tá? Então, além disso, uma coleta inadequada, ela pode levar a consequências legais e pessoais significativas, como a possibilidade de resultados errôneos que comprometem a determinação da filiação. Às vezes acontece de ter dois supostos pais, e aí não se faz a identificação correta, se coleta um de outro, um do lado do outro, acaba trocando um suposto pai e outro, e aí, se a coleta for mal identificada e a gente achar que está de acordo, que ela foi feita de uma forma que pode seguir o exame, a gente não vai saber se o José da Silva é o João da Silva, enfim, se houve a troca na hora da coleta lá, que vai seguir o exame conforme identificado, e aí pode ter uma troca de supostos pais, por exemplo. Isso vai afetar completamente nos resultados. Então, sempre observar a parte da coleta como um momento crucial do exame. Então, antes de começar a parte da coleta, quem vai fazer o procedimento sempre verifica, faz um checklist, verifica se todos os materiais necessários para realizar o exame estão ali presentes, como o cartão FTA para pingar o sangue, se tem as lancetas, se estão disponíveis ali para cada pessoa, são lancetas estéreis que vão ser utilizadas para cada pessoa, se utiliza uma lanceta, se tem luva descartável, se tem a touca, se tem a máscara, se tem luvas, né? Se ela está presente, se tem o álcool também, álcool 70, algodão, a caixa de descarte, aquele descarpac, né? E outros, o avental, né? O jaleco, para poder fazer a coleta de material biológico. Feito isso, feito o checklist, está tudo ok, a gente parte para o preenchimento, e aí quem faz o preenchimento do cartão FTA é o coletador, porque ele vai estar já com o uso de luvas, e é importante falar para vocês que o cartão FTA, depois, quando a gente for olhar, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho foto dele aqui, eu acho que eu tenho lá em cima, quando descreve o kit, é onde ele está aqui, eu não tenho a imagem dele aberto, mas ele é um cartão que tem um filtro especial na parte de dentro, que com o material daquela pessoa que vai coletar. Então, é sempre importante manusear o cartão FTA com luva, fazer o preenchimento ali com o nome das pessoas na parte da frente e na parte de trás com as informações do local de coleta, data e assinatura. Se faz asepsia no dedo do participante, preferencialmente o indicador, é sempre nessa pontinha aqui, ou no anelar, né? Ou se for uma criança muito pequena, com menos de 1 ano, também se orienta a utilizar o calcanhar. E aí sempre se faz, concentra um pouco o sangue
e aí se espeta a lanceta numa das pontas do dedo, procurar não fazer aqui no meio, porque vai ficar depois ruim de pingar a gota de sangue, então concentra o sangue, se espeta a lanceta e depois se pinga no cartão FTA. Sempre se faz, obviamente, utilizando lanceta estéreo, porque todas as nossas lancetas que a gente envia são estéreis, não utilizar mais de uma vez nem mais de uma pessoa, obviamente. Se goteja pelo menos umas 3 gotas em cima de cada círculo, depois eu vou mostrar como é que é o círculo dentro do cartão FTA, preferencialmente goteja uma gota sobre a outra para concentrar bem o sangue, e aí se vai gotejando e apertando de forma gentil e leve, né, o dedo da pessoa em cima do círculo de cada respectiva parte da investigação de paternidade. Obviamente, não precisa fazer uma poça de sangue em cada círculo, ele não precisa ser necessariamente completo e preenchido com sangue de cada círculo, não precisa ter o sangue, né, todo o círculo completo com sangue. Uma gota sobre a outra, preferencialmente. Depois de realizada a coleta em cada indivíduo, se descarta a lanceta em local seguro, que é aquele descarpaque que a gente comentou. Deixa o cartão aberto por pelo menos uns 5 minutos sobre a mesa, para secar, e aí depois que secou, se primeiro, antes de liberar as pessoas, vai botar ali pede para a pessoa ficar segurando um pedacinho de algodão ali, só onde foi feita a punção, fica segurando ali uns 30 segundos, 1 minuto, confirma se houve a interrupção do gotejamento de sangue, e aí pode liberar as pessoas. E o cartão deixa ali uns 5 minutos secando, também já pode ser guardado dentro do envelope com as demais documentações de cada parte. Então, só para ampliar um pouquinho a questão, à esquerda aqui é o verso do cartão, onde vai ser colocado o local de coleta, a cidade, a data do exame, e o coletador assina o verso. E aqui na parte da direita, a primeira, nessa parte mais de cima, é o cartão fechado, onde a gente vai colocar o nome da mãe, do filho, do suposto pai. E nessa parte de baixo aqui é o interior do cartão FTA. E aqui tem os círculos a serem preenchidos com sangue, e essa é mais ou menos a quantidade necessária para a gente fazer utilização no laboratório. E eu falo para vocês assim, que isso já é bastante sangue. Isso aqui pelo menos dá para umas 40 vezes a gente pode testar essa amostra aqui, porque a gente utiliza uma quantidade bem pequena de sangue. Tá? Mas aqui a gente considera uma quantidade adequada para não ter nenhum tipo de problema de pedido de recoleta por causa de falta de amostra. Até aí tá tudo bem, tá tudo certo. Estou um tempão falando sozinho, não sei se eu tô... Alguém só me dá um alô aqui, deixa eu ver se vocês... Tá tudo certinho sim, André. Tá. Estamos acompanhando. Um tempão eu comecei a receber umas mensagens, mas só o que falta agora ter parado, eu estou falando um tempão sozinho. Tá, tudo bem. Não tem nenhuma dúvida por enquanto? Alguém que está assistindo aí? Tudo ok. Quantas técnicas de enfermagem, né? Oi? Não sei quantas técnicas, se elas têm alguma dúvida, pessoal da área da saúde. Falar, mas não sei se está chegando a vocês. Depois a gente pode abrir um espaço para perguntas. Voltou a tela de apresentação aqui? Voltou. O áudio está chegando, o meu áudio. André, meu áudio não está chegando a você. Oi. Tá André. Chegando. Tá chegando sim o áudio. Tá. Sou a técnica socorro, já faço esse serviço no fórum, como eu já passei. Mas eu faço sempre da saliva. Já fiz do sangue, é o mesmo procedimento mesmo, não acho que não mudou nada. Por enquanto está ok por aqui. Então tá bom. Eu só vou fazer, então, aproveitando a participação da Socorro, a respeito da saliva, que muitas pessoas nos questionam a respeito da saliva. Qual a diferença, se não é melhor, que ela é menos invasiva. De fato, ela é menos invasiva. Mas nós, como laboratório, preferimos o sangue por algumas técnicas. Assim, a possibilidade de repetição da amostra coletada em cartão FTA, ela é infinitamente melhor e mais em maior quantidade. Então, qualquer necessidade de repetição, daqui a uns 5 anos, por exemplo, se questionarem o exame, podem pedir uma contraprova, alguma coisa assim,
a gente vai ter o cartão guardado e vai conseguir fazer a repetição com alguma contraprova, alguma coisa que possa ter a necessidade de repetição. Ao contrário do suave ou da saliva, que a gente vai aproveitar uma vez, 2 vezes no máximo, dependendo da quantidade de suaves que forem coletados no dia, e esse material vai embora, vai ser descartado. Além do que, muitas vezes, dependendo de quem está realizando a coleta por suave, né, pela saliva ou pelo esfregaço ali na parte interior da bochecha, é que muitas vezes não se coleta material suficiente, chega no laboratório, a gente não consegue extrair o DNA por falta de material suficiente, tem mais saliva do que célula, né? A gente sempre lembra que as células estão presentes na mucosa oral e não na saliva propriamente dita. Obviamente vai um pouco de células, mas é sempre na mucosa oral que está presente em maior quantidade, e muitas vezes o suave acaba não sendo eficaz da mesma maneira com que o sangue é. O sangue a gente está vendo que tem sangue e só não vai conseguir extrair o DNA, a não ser que o cartão tenha sido violado, avariado, ou que tenha algum contaminante naquele cartão, de qualquer outro problema, daí é o problema do laboratório que não está conseguindo extrair, aí é problema interno do laboratório. Mas sendo sangue, sempre vai dar certo. Do suave, pode ser que dê certo. A maioria das vezes dá, mas existe maior chance de ter problemas de recoleta ou solicitação de recoleta por deficiência de amostra. Tá. Voltamos aqui à tela de apresentação. Estamos aqui no cartão FTA aberto. Isso? Alguém? Só para eu saber que eu não vejo. Tá. Está aqui na coleta de sangue? Ninguém me respondeu. Só deixa eu voltar aqui. Só vejam para mim, me avisem se trocou de tela, que está em armazenamento e transporte das amostras. Alguém me confirma? Tá nesse slide aí. Tá, beleza. Do armazenamento. Tá, então tá bom. Então, sobre o armazenamento e o transporte das amostras, tá? Esse cartão FTA que a gente utiliza, a gente tem muita preferência por ele, porque a gente não precisa maiores controles de temperatura, ou seja, ele pode ficar em temperatura ambiente, não necessita refrigeração, condições muito específicas para armazenamento. A gente pode fazer o transporte por via correio mesmo, é bem tranquilo de fazer, não tem problema sanitário também, porque a partir do momento que o sangue pinga naquele cartão, qualquer tipo de patógeno, contaminante, enfim, qualquer problema que possa ter aquela amostra, ela é imediatamente inativada. Então, não tem risco de se contaminar com algum vírus, alguma bactéria. Então, ele se torna um cartão comum, apenas contendo células livres de patógenos que a gente vai conseguir depois processar aqui no laboratório e conseguir extrair o DNA de cada participante. Tem uma questão em relação à umidade, que aí sim ele precisa estar num ambiente seco, né? Não pode estar em ambiente que tenha muita umidade. Então a gente sempre tem que cuidar dessa questão. Prazo máximo de armazenamento é a melhor forma de trabalhar com amostras, especialmente amostras forenses, amostras de investigação de paternidade, porque não tem um prazo estabelecido até hoje de quanto tempo após a coleta que a gente consegue aproveitar. 20 anos, 30 anos, até hoje, a gente consegue extrair o DNA dessas amostras coletadas e fixadas em cartão FTA. A outra coisa, então, os principais cuidados que a gente tem que ter em relação à umidade e à proteção da luz direta, né? Luz do sol ou muita luz mesmo do ambiente. Claro que não vai ser a luz da sala, por exemplo, a luz de uma sala de coleta que vai interferir, mas daqui a pouco deixa no sol uma luz muito forte, alguma coisa assim, uma luz ultravioleta, isso sim pode atrapalhar. Mas esses são os cuidados que é bem tranquilo da gente resolver. Aqui na parte de cima acabou saindo simulações de estudo de casos, mas é só para a gente dar uma revisada, não é relacionado a simulações de estudo de casos, mas é só sobre a gente cuidar após a coleta. Então, realizou a coleta,
sangue está seco dentro do cartão FTA, a gente vai transferir para aquele envelope. Deixa eu relembrar a vocês qual é o envelope, que é esse verdinho aqui, verdinho onde está escrito aqui confidencial. André, A gente vai transferir... Oi. Eu não sei se para os demais está aparecendo o slide, mas aqui para mim não está mais aparecendo, não. Ah, é? Tá. É. Então, para mim não está compartilhar. aparecendo também. Acho que tem tempo aqui de compartilhamento. Voltou? Voltou. Voltou. Tá, beleza. Então, o envelope que eu estava me referindo é esse verdinho aqui que tem nessa imagem, onde está escrito ali confidencial. Aquele confidencial ali, ele tem uma etiquetinha que a gente retira e vai lacrar esse envelope e vai depois mandar. Então, dentro desse envelope, a gente vai colocar, onde a gente estava lá, vai colocar o cartão FTA contendo o sangue das partes, o formulário de cada caso. E aí, lembrando, cada envelope vai um caso por vez, tá? Então, coletou um caso, cada caso vai ter seu envelope. E dentro desse envelope vai ter um cartão FTA, ou 2, enfim, quantas pessoas estiverem participando. Um formulário preenchido com os dados e a assinatura das partes. Sempre confiram, por favor, se tem a assinatura de todos os indivíduos que participaram. E tão importante quanto a coleta de sangue é a coleta da assinatura das pessoas, porque ali é consentido por cada indivíduo a realizar o exame, a fornecer material biológico, a ter o seu DNA analisado para essa investigação. Se faltar assinatura, esse exame ele pode ser contestado, pode ser invalidado o laudo, porque não está caracterizado o consentimento das pessoas, ainda que elas tenham dito sim, ainda que elas tenham fornecido, se não tiver assinatura da pessoa conforme seu documento de identidade, não está caracterizado o consentimento para a justiça. Ainda que seja um exame extrajudicial, se a pessoa recorrer e dizer, não, eu não assinei, ninguém me pediu nada, pode até, inclusive, o exame ser invalidado, e aí tanto o trabalho de vocês quanto o nosso vai por água abaixo. Então, a gente sempre solicita, além da coleta de sangue, sempre confiram se tem assinatura de todas as partes. Lembrando, menores de idade não podem assinar. Quem assina são os responsáveis legais. Além do formulário, documentação, que é normalmente aquele formulário onde tem o número solar, cópia dos documentos de identidade de cada pessoa que participou. Tendo tudo isso lá dentro, pode destacar a etiquetinha que tem no envelope, numa das pontas, e aí lacra aquele envelope. Ele tem uma dupla face ali, pode fechar bem. E aí, na parte de fora do envelope, ele tem ali, a gente vai preencher com o número solar, com o local apropriado, está ali onde está escrito número de processo, pode botar um número solar ali. Lembrando, quem estiver ali trabalhando na coleta, jamais tire o olho do cartão FTA e da documentação daquele caso, porque são os responsáveis pela coleta que vão cuidar desse caso até o momento que for entregue o envelope lacrado para quem for o responsável para envio aqui para nós. Então, sempre... Com licença, André. Sim. Tem uma pergunta. Quem vai fazer a coleta é o preenchimento também do formulário? É a mesma pessoa? O ideal é que não. Eu não sei como é que se organizam nos mutirões. A Juliana, de repente, pode explicar melhor. Aqui na capital, nós funcionamos da seguinte forma. Nós temos, primeiramente, o atendimento jurídico das partes. O segundo passo vem a triagem, que é feita por pessoa distinta da coleta. Então, a gente tem pessoas que fazem a triagem, que é justamente o preenchimento desse formulário que o André demonstrou aí. As meninas fazem o preenchimento do formulário e após o preenchimento, após o consentimento da coleta, após as assinaturas, aí eles vão para outro ambiente fazer a coleta pelos técnicos, né, pelos profissionais da saúde. Então, são pessoas diferentes que fazem a triagem e a coleta. Isso mesmo. O ideal é sempre que tenha pelo menos 2 pessoas, uma para fazer o preenchimento, a triagem, toda parte, e aí o profissional de saúde, profissional que vai fazer a coleta, fica preocupado somente com o material biológico, cartão, sangue, enfim, porque vai estar paramentado, ele vai estar com todos os EPIs, né? Então, ficar mexendo com o documento, daí preenche papel, daí passa a pessoa. Então, o ideal é que sempre tenha pelo menos 2 pessoas. Correto.
certo? Então, para ter este cuidado nessa parte, sempre cuidar até o momento que for entregue o envelope lacrado para o responsável, o cuidado é das pessoas que estão envolvidas ali na coleta. Então, jamais tirem o olho para não correr o risco de ter alguma falsificação, extravio, qualquer tipo de problema nesse momento da coleta. Então, lembrando que o formulário deve ser preenchido tanto na frente, com as informações de quem fez a coleta, na primeira parte, depois informações das partes que estão realizando o exame com as suas respectivas assinaturas, e o verso, onde tem as informações que são muito importantes para o laboratório, para fazer depois, se tiver algum tipo de imprevisto, problema, coisas diferentes do que a gente está acostumado na análise genética, para que a gente possa, de repente, explicar biologicamente o porquê daqueles resultados que foram encontrados. Feito tudo isso, se junta todos os envelopes, e lembrando, cada envelope é um caso, se junta todos os envelopes e aí se destina aqui para o nosso laboratório, que estamos situados aqui em Porto Alegre, bairro Santana, tem o endereço direitinho, mas daí qualquer dúvida em relação ao envio, a Juliana pode esclarecer melhor. Tá? Algumas perguntas que são frequentes aqui, que a gente já conseguiu agrupar, que daqui a pouco vocês podem estar pensando assim, mas já para resumindo a questão, mas obviamente se tiverem perguntas diferentes dessa, me informem. Então, quais são as situações em que ocasionam a recoleta? Ou seja, que a gente vai receber aqui e vai dizer, ó, não tem como seguir, a gente vai ter que pedir a recoleta, chama todo mundo de novo para atendimento, acha o suposto pai onde ele estiver e aí se chama para uma recoleta, porque deu problema, a gente não conseguiu nem analisar e o laudo não vai ser possível de emitir. São situações como a ausência da assinatura do responsável pela coleta, ou seja, ali no formulário, na parte de cima, o coletador tem que se responsabilizar por aquele formulário e ele tem que assinar. A ausência da assinatura de um dos envolvidos. Lembra que eu falei sobre o consentimento. Se estiver faltando também, a gente vai entrar em contato com a Juliana, principalmente, que é a fiscal do contrato, que a gente tem mais contato ali, vai falar, ó, Juliana, nesse caso aqui. Ou a doutora Renata também. Não sei se a doutora Renata continua envolvida no interior, mas é quem tem o contato normalmente. E aí a gente, né, tira umas fotos e envia dizendo, ó, a gente não vai ter como continuar nesse caso. Se menores de idade assinarem, se houver um erro muito grave na identificação que a gente não consiga diferenciar ou tenha problema na identificação das amostras ou daqueles indivíduos que estão participando. Já chegou para nós também cartões somente com sangue, 3 bolinhas de sangue ali, sem dizer da onde que era, de quais eram as pessoas, o que cada bolinha correspondia. A gente não tem como seguir um exame e dizer, olha, baseado nessas amostras de DNA, existe a possibilidade desse suposto pai ser o pai, não tem como seguir. Se não está identificada cada círculo ali, a gente não tem como seguir o exame. Se tiver daqui a pouco 2 círculos ali que se juntam os sangues e houve uma mistura, também não tem como a gente seguir, porque houve uma mistura de material biológico. Existe a possibilidade, muitas vezes o coletador não tem tanta experiência com a lanceta, não consegue ainda acertar o lado aqui do dedo, não concentra suficientemente sangue numa das extremidades do dedo, especialmente quando é criança muito pequenininha, e aí sai bem pouquinho sangue. Às vezes a gente tenta uma vez, tenta 2 vezes, já não tem mais sangue ali, a gente tem que pedir recoleta. Essa situação, se eu não me engano, aconteceu uma vez só, que a gente teve que pedir recoleta por insuficiência de sangue, porque a quantidade que a gente precisa é bem pequena mesmo. Mas se for, de fato, muito pequena essa quantidade de sangue, pode ser que a gente precise fazer uma recoleta. Ou então, se um cartão FTA tiver rasgado, rasurado, riscado, todo bagunçado, assim, a gente também não leva adiante, não leva para processamento, tira foto, faz registro e comunica ao pessoal da DP que não vai ter como seguir e as pessoas vão ser chamadas para uma recoleta. Mesma coisa dos envelopes. Aqueles envelopes, eles têm um lacre. Se esses envelopes vierem não lacrado, né, porque ele tem uma etiquetinha ali, então botou tudo lá dentro, tira a etiquetinha, sela ele, fechou. Se ele estiver lá rasgado, enfim, violado, manipulado, enfim, pode ser que alguma coisa tenha acontecido ali, que alguém
tenha tentado manipular ou avariar aquele exame, e aí a gente não tem como seguir também. Outros tipos de pergunta. Em quanto tempo sai o resultado? Por contrato, a gente tem, a partir da coleta, ao redor de 20 dias úteis para emitir os laudos. Tá? Isso tem funcionado mais ou menos nesse prazo. Claro que tem situações que a gente precisa repetir, ou que não funcionou de primeira, a gente precisa fazer uma nova análise, ou tem um caso muito específico que a gente precisa aguardar algum esclarecimento por parte da Defensoria Pública. Mas, em geral, dá para dizer para as pessoas que ao redor de 1 mês, 30 dias úteis, é o prazo mais ou menos estabelecido que o resultado chega, eles são enviados de forma digital para a Defensoria, seja em Manaus, seja no interior. E aí eles são assinados eletronicamente pelo responsável técnico aqui do laboratório, que é o Dr. Rodrigo. E aí os resultados depois são encaminhados aos defensores responsáveis e solicitantes. Resultados por e-mail ou telefone, também a gente não fornece qualquer tipo de informação, seja por e-mail, quando é que vai ficar pronto o meu laudo, quando é que, né? Não adianta entrar em contato com o laboratório. A gente teve uma situação bem peculiar, faz cerca de uns 2 meses, uma assistida de Parintins fez menção numa das nossas redes sociais, dizendo que a gente tinha ou trocado o resultado ou que ela tinha feito num outro laboratório e tinha dado resultado diferente. Né? Aí a gente fez contato com o pessoal da Defensoria, se confirmou que, primeiro, né, não tinha tido nenhum tipo de reclamação por essa parte na própria Defensoria. Aqui no laboratório a gente revisou todos os protocolos e procedimentos do caso específico. Também não se observou nenhuma irregularidade e também ela não fez o uso do direito dela que ela tem de solicitar contraprova. Né? Então, em momento algum, houve algum tipo de manifestação. Somente jogar ao vento, jogar, né, nas redes sociais uma insatisfação da parte dela pelo resultado que provavelmente era diverso do que ela estava esperando. Né? Mas aí também a gente sempre tenta orientar e se precaver de que a gente não cometa nenhum tipo de falha no sentido de gerar alguma suspeita, alguma falha técnica que possa levantar, possa perder a confiança tanto na parte laboratorial quanto na parte de quem faz a coleta ou o atendimento dessas pessoas. E aí, por isso que a gente sempre preconiza que as coletas de material biológico sejam realizadas por todas as pessoas envolvidas naquele caso, no mesmo local, na mesma hora, que um olhe o sangue saindo do dedo do outro, que seja utilizado o mesmo cartão, pinga o sangue de todos os participantes na frente de todo mundo, para que não levante nenhum tipo de suspeita, que o cara diz, não, pois é, eu não vou ficar vendo, ou eu não vi sair o sangue, ou ele chegou num outro momento e fizeram em salas separadas. Então, sempre deixem tudo às claras, todo mundo assistindo e testemunhando para que não tenha nenhum tipo de problema posterior. E aí, qualquer dúvida a respeito do exame deve ser esclarecido no momento da coleta. Depois disso, daí somente se entrar em contato com o defensor, solicitar uma contraprova, mas tanto do laboratório quanto com quem fez o exame ali, as dúvidas daí não são mais esclarecidas de forma pelo simples contato, né, esclarecendo qualquer tipo de dúvida. Tá? Depois eu deixo aí para vocês, se vocês quiserem anotar, o site do laboratório, onde tem as informações a respeito dos nossos serviços que a gente presta, tanto de forma particular quanto os estados que a gente atende, a nossa rede social, especificamente Instagram e LinkedIn, para a gente às vezes publica alguns textos, faz algumas divulgações da parte de investigação de paternidade, reporta alguma campanha, algum local que a gente esteja participando. De algum evento, enfim. Adicional relacionada às coletas. Vocês, por favor, fiquem à vontade. Foi muito bem, não tenho nenhuma dúvida.
Tá tudo certo, Não, eu tudo até esclarecido. tenho uma dúvida, né? Tudo explicado. Acho que deu uma cortada aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá caindo um pouco a internet, então tá cortando. Mas acho que é isso, né, André? Eu já disponibilizei o material para todo mundo e vai ficar gravado, né? E a gente vai disponibilizar para quem não conseguiu Tá vir bem. ao curso participar. Tá certo, qualquer coisa também de dúvidas, podem acionar aí o pessoal da DP para nos repassar também, dúvidas que tenham ficado, daqui a pouco, tá lá no meio do banho, lembrei de alguma coisa, e aí depois nos chama, André, sem problema algum, a gente esclarece. uma dúvida sobre a Sim. coletar do sangue no dedo. É preciso 3 gotinhas ou só uma é o suficiente? Assim, ó, é Socorro que perguntou? Socorro. Tá. Ó, vou te mostrar a imagem do cartão preenchido com sangue. Se em uma Preencher gota todo de sangue... esse arredondinho, eu preciso preencher todo esse redondo aí? Ou não? Só essa Você consegue gotinha? visualizar esse vermelhinho aqui? Essa é mais ou menos a quantidade que a gente preconiza. Se em uma gota de sangue for o suficiente para preencher, mas assim, tenta dar uma concentrada e verificar se o sangue passou para o outro lado do cartão. Assim, coletou Sim. uma gota e olhou o verso desse cartão, ali a parte do verso do filtro, se passou, está o suficiente. Para nós é importante que passe para o outro lado o cartão. Então, por isso que a gente sempre diz, goteja umas 3 gotas, assim, né? Uma em cima da outra, e aí garante que passe. Obrigada. De nada. Não tenho uma dúvida. Então, acho que é isso, né, gente? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu falo com o André. A Andresa já disponibilizou também esse material que ele deu aqui no conteúdo para as pessoas que estão na reunião e não puderam estar também. E a reunião está sendo gravada. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. E André, mais uma vez, muito obrigada pelo treinamento. De sempre, né, de todos os mutirões, sempre está aqui esclarecendo as nossas dúvidas. A nossa equipe de enfermagem, ela muda conforme os mutirões, então esse treinamento ele é muito fundamental para esclarecer as dúvidas das novas pessoas que estão participando do mutirão, né? Mas é isso. Muito obrigada pela presença de todos também. Obrigado, agradeço aí. E também é importante salientar, né, Juliana, que a gente tem observado a diminuição considerável do número de erros, graças ao trabalho em conjunto que a gente tem feito, né, tanto da parte de vocês em orientação, quanto da nossa daqui, de também entender a realidade, né, de cada estado e personalizar o treinamento para que a gente consiga minimizar o maior possível, o maior número de casos que a gente consiga solucionar sem precisar pedir recoleta. Realmente, verdade. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.